Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial informativo, né? É o informativo mensal de junho de 2022 do fundo BC Fund, é o Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office Fund, fundo de lajes corporativas da BTG Pactual. Tá? É o informativo mensal de junho, porque são dados de maio, tá? E saiu agora no dia 1º de julho, tá? Então tá fresquinho o relatório, saiu ontem, dia 1º de junho. Então fique conosco aí para saber qual foi a performance do fundo aí, se melhorou, se piorou. A gente vai ver também como é que ele encerrou no dia 1º de julho aí no mercado, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e Fiagro principalmente, tá? Acompanhe a gente aí, né, no canal, se inscreva nele aí, ative as notificações, né, e também deixe o seu like para ajudar a gente a disseminar essas informações aí pelo YouTube, né, tornar aí o vídeo relevante, o canal relevante. E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, né, e também o nosso link do Telegram para encurtar a distância está aí na descrição do vídeo, você se inscrever, conversar com outros investidores e trocar conhecimentos, tá bom? Vamos lá então, BC Fund é o BRCR11, relatório aí informativo, né, mensal de junho de 2022. Então aqui alguns objetivos, o objetivo e o perfil do fundo, né? Então tem aqui, para quem não conhece, né, algumas características. Então é um fundo que investe principalmente em escritórios comerciais de lajes corporativas com renda no Brasil, focados principalmente aqui na região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Então tem esses focos aí. E tem algumas políticas aqui, né, negociação competente, né, alguns valores também, alguns pilares, né, do fundo com relação ao seu perfil. Bom, algumas características ele tem desde 2012, tá? Não tem o mês, mas é desde 2012, administrado e gerido pela BTG Pactual. Tem taxa de administração de 0,25%, taxa de gestão de 1,10%, né, que vai aumentar agora em setembro para 1,50%, vai ser um dos maiores, né? Somando 1,50 com 1,25 vai dar 1,75, vai ser um dos maiores dos fundos de laje aí. Mas vamos ver, né? São 7 emissões que o fundo fez, são mais de 26 milhões e 600 mil cotas emitidas. Código de negociação BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Característica dos fundos que a gente fala aqui no canal, né? Principais indicadores então de maio, tá? Apesar dos relatórios ser de junho. Valor de mercado lá encerrou em 1,65 bilhões de reais, valor patrimonial 2,7 bilhões de reais. Então, um fundo com um valor de mercado de 61,89, né? E essa base aqui, né, a data base desses valores aqui é junho, tá? A gente vê aqui que esse número 1, ó, data base é junho de 2022. A data base patrimonial é maio de 2022, ó. Tá aqui o 2 aqui. E o rendimento também em relação a maio, tá? Em relação ao mês de referência do relatório, porque ele anuncia provento no 5º dia útil, né? Então ainda não anunciou os proventos de junho e esse foi o provento anunciado em maio, tá? Então tem essas questões aí. Então lembrando aqui, ó, valor de mercado é encerrado em junho, tá? Porque o relatório saiu 1º de julho, então ele usou o valor de mercado último aí antes do relatório, né? Então, e o valor patrimonial são valores encerrados em maio, que é o do relatório que faz referência, tá? Desculpa, o rendimento então 47 centavos. Dividend yield de 9,5%, a sua liquidez no mercado secundário aí 1,6, basicamente, né, 1,6 milhões por dia de negociação. No mercado ele tem mais de 142.300 cotistas, a vacância financeira do fundo está em quase 20%, a vacância física 24,6%, então provavelmente tem alguma renda garantida aí de algum imóvel, né, de algum contrato, alguma coisa assim. São 15 imóveis diretos e indiretos que ele tem no fundo, a gente vai entender isso no final do relatório. E aqui tem a questão da relação classe AAA, classe A aqui 80%. Então, vamos ver como é que ele está no mercado, encerrou no dia 1º de julho. Então, ó, o fundo encerrou aqui no dia 1º de julho, cotado a R$ 60,53, então ainda um pouquinho mais abaixo, né, do que anunciou o relatório.
E ele começou lá o mês, ó, a 68,49, né? Como eu falei, o fundo anuncia seus proventos ali próximo ao quinto dia útil, né? Então o anúncio desse provento do relatório que a gente está lendo foi 7 de junho, então ainda vai ser anunciado o pagamento dos proventos relativo ao mês de junho, porque isso aqui anunciado 7 de junho, referente a maio, tá? E o fundo agora está em torno de 40% abaixo do seu valor patrimonial, então 40% descontado no mercado. E quem adquire a cota a esse valor de R$ 60,53 ainda está tendo um dividend yield então de 9,53, né? E a gente vê uma queda aqui no preço nos últimos 30 dias, né? O fundo caiu quase R$ 10 de valor de mercado. Isso é muito, né? Mais de quase 15%, né? Que ele caiu só nesse período aqui de junho, né? E a gente verifica aqui embaixo que agora o seu valor então está 40% descontado aí no mercado, tá? Então o fundo está muito abaixo e muito pode ser, né? Uma das questões é que reduziu ainda mais os seus proventos em relação ao que vinha sendo pago, né? Tá vindo sendo pago ali 50 centavos, o fundo anunciou 47 centavos, depois o fundo começou então a despencar de valor. Mas não foi só ele, outros fundos de laje corporativa, outros fundos de fundo também caíram bastante nesse mês de junho, tá? O mercado aí muito precificando os fundos imobiliários aí de acordo com o medo de recessão aí, né? Não só no Brasil, mas em alguns países principais aí do mundo. Vamos voltar para o relatório então. Então aqui as últimas notícias, né? Então a gente tem aqui a questão do cenário macroeconômico, momento de incerteza, que nem eu falei. Então mês de junho muitos fundos caíram de valor aí também, não só de lajes como de logística, né? Agro, então tudo caiu aí no mercado, né? E ele fala aqui sobre também a questão de uma repactuação do financiamento do fundo, né? Por 12 meses, né? Uma primeira tranche aí da dívida relativa ao Diamond Tower. Então o fundo renegociou essa dívida, estendeu o prazo em 12 meses e reduziu também a questão do spread, né? Então ele tinha um spread de CDI mais 3,5% e reduziu para CDI mais 2,95%, tá? Então prorrogou por 12 meses e estendeu, né? Não prorrogou, ele estendeu o financiamento. Então colocou mais 12 parcelas, mas em contrapartida reduziu né, a questão do ajuste aqui nas parcelas, mais o spread de pagamento, né? E também ele conseguiu estender o prazo da carência dos juros por mais 6 meses em uma das tranches da dívida. Então, o restante seguirá com o fluxo pagamento regular a partir de julho. E teve um impacto também aqui patrimonial, tá? Não foi um impacto financeiro, que também pode ter contribuído para também reduzir um pouquinho o preço de mercado, né? Que foi a reavaliação semestral do fundo, né? Caiu bastante, caiu 63 milhões o valor patrimonial aí dos seus imóveis, né? Dos ativos. 63 milhões que caiu em torno ali de 2,5% a 3%, né, do seu valor patrimonial, que era de 2,8 bilhões, agora é de 2,7 bilhões por conta dessa queda no valor patrimonial na sua reavaliação desse mês de maio. E o retorno aos cotistas, então teve anúncio de proventos, né, 47 centavos. Então ele fala aqui sobre a questão da rentabilidade do fundo, considerando os rendimentos distribuídos, foi negativo em 7,9%. O Ibovespa registrou uma variação negativa de 11,5%. Então, mas né, a gente tem que comparar com o IFIX, né, não com o Ibovespa. Mas o fundo está com uma distribuição, para quem pega valor de mercado, de quase 10%. Tá? Esse relatório aqui ele se baseou num valor de junho de 61,89, mas em julho, só do dia 30 para o dia 1º de julho, o fundo caiu aí também quase 2% e está sendo cotado a quase R$60. Aqui é com relação a alguns indicadores de mercado, deixa eu dar uma ampliada aqui nesse quadro, né, para a gente poder enxergar aqui esses dados, tá? Então a gente tem aqui o valor patrimonial 101,51 agora, né? Então teve uma queda aí bem elástica. A gente vai ver um pouco mais para baixo. O valor de mercado considerado aqui 61,89. Então o fundo praticamente 40% descontado no mercado. Distribuiu 47 centavos de provento. Então para quem pega valor de mercado tá bom, provento, né? Tá legal, mas quem tá com o valor próximo ao patrimonial
está pegando aí 0,5% apenas de provento, muito abaixo dos outros fundos de mercado, né? Inclusive renda fixa, né? Então tem todos os dados aqui, né? Valor das cotas aí, patrimonial, valor de mercado. Você pode fazer aí uma avaliação do fundo com relação a esses indicadores, tá? Aí aqui a gente verifica inclusive essa queda elástica, né, em relação ao valor patrimonial, né? Ele vem aqui 107, 106, né, 105, 104 e agora 101,50. Então teve uma queda bem elástica agora nesse mês de maio na reavaliação patrimonial. Aqui o número de cotistas segue aumentando, né? Muitos acreditando aí na retomada do fundo, né? Daqui a, de repente, 1, 2, 3 anos, né? O fundo reduziu a vacância, inclusive, nesse período, né? Ele fala que agora a vacância financeira do portfólio. Então teve uma queda, 19,9% agora está a vacância financeira e 24,6% a vacância física, que reduziu em relação ao mês anterior, mais por conta de 2 contratos que entraram em vigor agora em maio, né? Que foi a locação do Torre Almirante e a locação lá também no Diamond Tower. As vacâncias seguem altas ali, observadas praticamente nos mesmos imóveis que a gente vem estudando nos últimos meses, né? A Senesp ainda aqui com 27 mil metros quadrados de vacância, mais de 50%, né? Torre Almirante também. E como a gente vê aqui mais abaixo, né, que teve uma redução de vacância de abril para maio, né, como a gente viu. E aqui, como a gente vê aqui também na distribuição do fluxo financeiro operacional, né, o resultado, né, então foi 48 centavos em maio, o fundo distribuiu 47. Aqui a DRE consolidada, depois a gente vai ver a questão da vacância mais para baixo, tá? O aluguel, então, do fundo manteve-se praticamente na receita de aluguel em relação a abril, né? E receitas com propriedades aqui foi negativo, então teve alguma questão aí que virou despesa, né? O resultado. E aqui a gente tem a questão da avaliação patrimonial, que caiu 63 milhões de reais. Então tudo isso aqui é uma DRE com base no valor, na análise contábil, tá? Não é regime de caixa, regime de competência. Então são dados e registros que são feitos contabilmente, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o fundo teve prejuízo contábil nesse mês de maio de 63 milhões, quase 64 milhões de reais, né? Mas como a gente vê aqui o fluxo financeiro operacional, ele está positivo em 12 milhões, né? Por conta disso, porque o fundo acabou de falar que ainda tem carência em alguns juros de alguns financiamentos que ele tem, né? E essas despesas financeiras com propriedade é exatamente os financiamentos que o fundo tem, né? Então o fundo tem algumas carências, tem estendido, diminuído, então praticamente isso aqui ele é reconhecido contabilmente, mas não está tendo desembolso financeiro em sua maioria, né? Então por isso ele tem esse fluxo financeiro aqui positivo em 12 milhões, basicamente por essas despesas financeiras aqui. E o resultado então foi de 48 centavos, o fundo distribuiu 47 centavos por cota, tá? Bom, aqui é o que eu ia falar da vacância, né? Como a gente pega aqui individualmente a questão aqui do fundo Senesp, a gente vê que o fundo está com uma vacância de 54%, analisando individualmente, né? Uma vacância de 54%. E individualmente aqui o Torre Almirante está com uma vacância ainda maior, né? De 59% de vacância, né? Então são os dois principais aqui que estão com vacâncias elevadas, né, do fundo. E a vacância total do fundo hoje está em 24,6% em relação à área bruta total, né, a área bruta locável total. Aqui é o portfólio do fundo, então 72% são imóveis classe A, né? Então por classe aqui ele fala com relação a qual é a receita do fundo. Por região também, a maioria vem de São Paulo, 70%. Do segmento aqui, os segmentos são mais pulverizados, são 63% de diversos segmentos. E dos segmentos específicos, o maior é o financeiro com 15,6%. E na composição da vacância por ativo, né? Então, como eu falei, o Senesp e o Torre Almirante é o que tem a maior vacância em relação à área bruta total do fundo, né? E em relação ao portfólio ainda, os índices de reajuste, a maioria é reajustado pelo IPCA, 65%. Cronograma de vencimento dos contratos, quase metade só vence a partir de 2026.
né? E a tipicidade dos contratos também, característica normalmente dos fundos de lajes corporativas, 85% contratos típicos, alguns aqui contratos atípicos. E os principais locatários, né, individualmente, é a Petrobras, 14,8%. Aqui é a questão da geografia do portfólio. Então, o fundo tem aí 10 imóveis diretos e indiretos em São Paulo, né, e 5 imóveis diretos ou indiretos no Rio de Janeiro. E você já vai entender aqui embaixo, aqui é a linha do tempo das aquisições, né? Já vai entender o porquê que é direto ou indireto, né? Porque indireto porque ele investe indiretamente através de outros fundos imobiliários nesses imóveis que ele cita como imóvel lá, né? Que é o Exetal, é o Cidade Jardim, o MV9, o Torre Almirante e a Senesp, né? O Senesp, é o Senesp Centro, né? Deve ser o Senesp, né? Já me corrigi disso aí, mas agora eu esqueci. Acho que é o Senesp. Então esses imóveis aqui, que são 5 imóveis, né? E mais o BCF, 6 imóveis, são imóveis indiretos que o fundo tem através de outros fundos imobiliários. E os outros aqui, né, que são 9 imóveis, são imóveis direto aqui, imóveis de propriedade direta do fundo, como ele fala aqui. Então, tem essa questão, essa característica, tá? A gente vê às vezes um fundo muito pulverizado, mas isso pode ser imóveis diretos ou imóveis indiretos que o fundo tem, né? Inclusive nesse Exetal o fundo detém 16% dele. Tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial de junho, mas na verdade é uma análise de maio, né, dos dados de maio do fundo BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas. Fundo que está sofrendo muito já há muito tempo, finalmente reduziu um pouquinho da vacância agora, né, com 2 contratos que entraram em vigor em maio, mas o fundo está ainda sofrendo no mercado, né, 40% descontado no mercado, realmente muito distante do valor patrimonial, mas mesmo assim aumentando a quantidade de cotistas, estão acreditando aí na recuperação do fundo, tá bom? Eu não invisto no fundo, não gosto dessa característica de imóveis diretos e indiretos, e não sei por que o fundo não se livra dos principais imóveis que ele tem uma maior vacância, que é desse fundo Prime Portfólio, né, e do fundo Senesp, né? Não sei por que, tem alguma característica aí que eu não estou enxergando, mas o fundo poderia se desfazer disso aí, reduzir a vacância e de repente melhorar a sua imagem, né, principalmente no mercado, e melhorar esse valor de mercado. Mas essa é a atual situação do fundo. E se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, visite também a nossa área de membros lá, se torne membro do canal, ajuda a gente também, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.